Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Zeca Ruas e nós estamos mais uma vez aqui com o nosso Agenda Econômica, dessa vez da semana do dia 5 de junho, nossa agenda aqui de número 13. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Saulo Abuchedi e hoje nós vamos falar de PIB, né, Saulão? E aí, Zeca. Salve, salve todos e todas. Vamos falar do PIB do primeiro trimestre que saiu semana passada, falar um pouco sobre as perspectivas para a economia brasileira. Muito bem, eu acho que a gente já tinha anunciado que faria isso, né? A gente, no último agenda, já peço desculpas para quem nos acompanha, faltei na semana passada, fiquei doente. Quem não pegou essa gripe que está rolando por aí, toma cuidado. Mas voltamos agora e trouxemos justamente o tema que a gente tinha falado, né? Que é basicamente entender a economia brasileira nesse primeiro trimestre, né? Eu costumo dizer que é o dado que quem gosta de macroeconomia sempre fica atento, né? Para ter a leitura mais clara do que está acontecendo. Né? E o dado que foi divulgado pelo IBGE surpreendeu a todos e todas, né? O número de 1,9% de crescimento foi vendido como um crescimento extraordinário, né? Me irrita isso, né? Eu lembro que o ano passado fizeram essa mesma coisa, eu fiz uma crítica bastante ferina, falaram, você não faz, né, uma avaliação de trimestre, compara os países para dizer que a gente está crescendo mais do que todo mundo. Não adianta, tem ciclo econômico, cada país tem a sua etapa, mas de fato foi um crescimento brasileiro de 1,9%, muito acima do que a gente imaginava, muito acima do que a gente discutiu aqui também, porque os sinais da economia brasileira eram sinais de uma certa estagnação, inclusive pelo baixo crescimento do final do ano passado, né? Então, esse crescimento de 1,9% foi surpreendente, foi positivo, né? Dá um certo respiro, né? De a gente imaginar que, especialmente, afastamos o risco da recessão técnica que você mencionou no último agenda, né? Mas é um dado que merece qualificação, né? Então, acho que de forma geral, né, o que é mais importante, né, o que puxou o PIB para cima, claramente foi a agricultura, que veio com um desempenho extraordinário, né? O crescimento da agricultura no primeiro trimestre foi de 21,6%, né? O nível de produto da agricultura é certamente um recorde histórico, né? A super safra de soja foi um dos fatores fundamentais para puxar esse processo. E ela está associada também com um movimento de exportações. Ainda que no cálculo ali do PIB, né, as exportações de bens e serviços tenham uma pequena queda, quando a gente olha as mercadorias, especialmente no caso aqui, puxou bastante para cima, né, que são setores que estão relacionados, né, pela ótica do gasto, né, a exportação, e pela ótica da produção, né, a agricultura. Já os demais segmentos, todos vieram abaixo do número do PIB, né? Mesmo o consumo das famílias, que veio ali positivo, veio abaixo do PIB, né? Suficiente, vamos dizer assim, como dissemos, para garantir uma pequena melhora, mas assim, andou de lado, né? Mas enfim, tá? E o ponto para a gente entender aqui, né, é basicamente quais são as características desse crescimento do PIB. Saulão, o que você gostaria de começar contando para a gente? Bom, Zeca, eu acho que você resumiu muito bem, dando um quadro geral do que aconteceu com o PIB do primeiro trimestre. O destaque positivo realmente é a agropecuária, né? Principalmente aqui a exportação de grãos, né? Da soja. Então a agropecuária puxou com a super safra, como o pessoal costuma chamar, da soja no primeiro trimestre. Foi beneficiado também, em parte, indiretamente, pela quebra de safra na Argentina, por um aumento da demanda, principalmente aqui, né? Um aumento da demanda externa vinda da China, a China se recuperando aí da política de Covid-0, então a economia chinesa se recuperando. Então há fatores conjunturais e muito particulares que beneficiaram o setor agropecuário junto com a super safra. Então, tanto pelo lado da produção quanto pelo lado da demanda, né, quem está demandando esse produto externamente, principalmente, né, nós tivemos fatores benéficos à agropecuária. Só que eu acho que em relação ao mercado externo, depois a gente fala um pouco sobre o mercado interno, né, o setor externo e a agropecuária, a gente vai focar agora nesse começo. Em relação a esses dois fatores, eu acho que vale a qualificação como você mencionou, né? Primeiro, é que essa conjuntura favorável à agropecuária é algo que não tem tanto fôlego no médio e longo prazo. Por quê, né? Primeiro que tem a quebra de safra na Argentina, é algo muito específico do período, né? Um outro ponto é a questão da economia chinesa,
né? Há uma tentativa de mudança, né, estrutural ali da demanda chinesa por farelo de soja, né? A China usa o farelo de soja para consumo alimentar, Consumo animal, né? Consumo animal, né? E há uma tentativa da China de diminuir a dependência do farelo de soja para o consumo animal. Em direção ao trigo, que eles produzem mais, é exatamente, isso? Em direção ao trigo. Uhum. E houve uma quebra de safra ali no trigo e a China acabou demandando mais farelo de soja. Então, assim, são fatores muito particulares e no médio e longo prazo, né, as perspectivas para o mercado de grãos não são tão positivas. Um outro fator também que corrobora para essas perspectivas mais negativas em relação à agropecuária, principalmente os grãos, né? A questão da super safra, tanto no Brasil quanto uma safra recorde nos Estados Unidos, contribuem para uma queda do preço da soja. No longo prazo, já em 2024, não é nem no longo prazo, já em 2024. Então, isso contribui para perspectivas não tão positivas para 2024 já, né? E para o médio e longo prazo. Né? E isso também, né, faz a gente refletir sobre o fôlego. Né? Qual vai ser o fôlego? Será que a agropecuária, a agricultura, né, vai ser capaz de puxar o PIB nos próximos 3 trimestres ou nos próximos trimestres? Pelo que a gente está discutindo aqui, não. Então, esse resultado positivo puxado pela agricultura é algo muito particular e não uma tendência, né, para os próximos trimestres. E é isso que a gente tem que ficar de olho. Né? Maravilha. Ou seja, se a agricultura não vai continuar puxando nessa intensidade, para que a gente consiga manter um ritmo de crescimento mais ou menos parecido com o que a gente viu nesse último trimestre, vamos precisar contar com outros setores da economia. Vamos precisar contar com os serviços e com a indústria. E tem uma coisa também que eu não mencionei. A agricultura representa, né, em relação à composição do PIB, né, a composição setorial, o percentual da agricultura é muito pouco. Próximo da indústria. Hoje a indústria está se aproximando da agricultura. Senhora, que desespero. 70% do nosso PIB é serviços. Uhum. Então, a agricultura tem que crescer muito a essas taxas, né, que a gente chama de taxas chinesas. Né? Tem que crescer 2 dígitos todo trimestre para fazer com que o PIB cresça e nem cresça de maneira tão expressiva. Parece que a gente está falando de um espetáculo do crescimento. Não, 1,9% é completamente insuficiente para lidar com as dificuldades que o Brasil tem. Né? Mas, óbvio, nós estamos falando a gente já falou isso aqui, né? De 7 anos de crescimento zero, a média um pouquinho acima de zero. Então, 1,9% é um crescimento melhor, mas é muito insuficiente. Sim. Né? Mas, enfim, precisaremos contar com outros setores. Precisamos contar, como você mencionou, que a indústria volte a ganhar espaço no PIB. Né? A gente pode voltar um dia a fazer só sobre uma discussão sobre indústria e a sua importância no desenvolvimento econômico, no crescimento econômico. Tá? Hoje não vai dar tempo, né? Mas certamente precisamos que esses outros setores voltem a crescer, né, de maneira mais intensa. E esse talvez tenha sido o maior dos problemas, especialmente a indústria. Né? Os serviços teve um crescimento relativamente interessante, 0,6%, né, abaixo do crescimento do PIB, mas enfim, os serviços ainda está dando uma boa contribuição, inclusive pelo peso que ele tem no PIB. Agora, a indústria teve uma queda expressiva. Né? O crescimento, a queda da indústria foi de 0,1%, né, nesse último trimestre. Obviamente, né, a indústria encolheu nesse período do tempo. Né? E quando você vai olhar o cenário, né, isso se associa diretamente também com a queda do investimento pela ótica do gasto, né, que teve uma queda aí sim mais expressiva de menos 3,4%. Né? Eu costumo dizer para outros interlocutores, né, no meu programa de rádio, eu sempre falo o seguinte, olha, quando o investimento está caindo, é certamente a percepção dos agentes econômicos que o futuro não indica nada muito próspero. Né? Então, olhando para o que você acabou de dizer, olhando para a ideia de que a agricultura talvez não consiga continuar puxando, certamente não vai conseguir continuar puxando dessa forma, olhando para o investimento que indica que a indústria talvez não tenha grande capacidade de evoluir. De fato, me parece que nós temos uma fonte de instabilidade. Né? Agora, por que não está reagindo? Né? O que eu acho que são os pontos? A gente já trouxe aqui no Agenda a questão do endividamento, né? A questão das condições, do crédito. Fala um pouquinho para a gente como é que está a sua visão sobre o cenário interno, Saulo. Sim. O mercado interno é o que mais preocupa.
né? O mercado externo, ainda que nós tenhamos essas particularidades que foram extremamente benéficas, né? O resultado veio positivo. Agora, o mercado interno já mostra, né, sinais de desaceleração, na verdade, da continuidade da desaceleração que a gente verifica desde 2022 e não mostra sinais de reação, né? É isso que preocupa. Quando a gente olha para a indústria, Zeca, aliás, saiu o resultado da indústria para abril, caiu 0,6. Né? Eu acho que vale mencionar 2 setores aqui da indústria que puxaram para baixo a indústria. O setor de bens de capital e o setor de bens duráveis. O setor de bens de capital registrou queda de 2 dígitos. O setor de bens duráveis aqui, principalmente o setor de automóveis, também registrou uma queda expressiva. O que isso significa? Né? Significa o impacto dos juros altos. Né? O impacto da subida dos juros ele sempre é defasado. Então, o Banco Central vem aumentou de maneira expressiva os juros nos últimos meses e agora a taxa de juros está estável, né, num patamar muito elevado, em 13,75. E a gente está sentindo os efeitos agora. Né? E como que a gente percebe esses efeitos? Por meio do desempenho da indústria. A gente vê, por exemplo, que o setor de bens de capital acumulou um estoque muito grande. Né? Então, há um estoque elevado no setor, tirando, obviamente, os subsetores de bens de capital, que é sob encomenda. Né? Mas criou-se um estoque muito grande. E também o setor de veículos, os pátios estão cheios. Estava falando com um colega do setor, o pátio está batendo recorde, né? Automóveis nos pátios da indústria automotiva. Então, você tem esse acúmulo de estoque, essa queda na produção de bens de capital, de máquinas e equipamentos, justamente porque houve uma frustração das expectativas dos empresários. Né? Os empresários se sentiram frustrados. Tanto por conta do endividamento mais caro, então as condições financeiras das empresas estão se deteriorando, né? As empresas estão com dificuldade na gestão do seu fluxo de caixa, né? Para captar empréstimos de curto prazo e nem se fala então para empréstimos de longo prazo, pensando em projetos de investimento. E a frustração de expectativas também é por conta da demanda, né? Principalmente da demanda. Por quê? Porque as famílias... e aí classe média baixa, que consome os veículos, né, que impulsiona a indústria, que por sua vez demanda bens de capital, as famílias estão também endividadas, estão no seu limite de endividamento, muitas famílias. O endividamento das famílias já bateu dados recordes históricos. A inadimplência, que era algo baixo no Brasil, está aumentando nos últimos tempos. O endividamento está atingindo... faixas de renda que não tinham problemas de endividamento, classe média. Então, tem um dado, 8 a cada 10 famílias estão endividadas, estão com algum problema, com algum tipo de conta ou boleto em atraso. Então, o endividamento das famílias no seu limite, com taxas de juros muito, muito altas, acaba prejudicando a decisão de gasto, né, principalmente em bens duráveis, e isso acaba rebatendo no setor de máquinas e equipamentos. Então, o que a gente está vendo e assistindo agora são os efeitos defasados do aumento da taxa de juros sobre a indústria. É isso que a gente está percebendo. E quando a gente vai para o setor de serviços, o setor de serviços ainda vem de maneira positiva, vem contribuindo de maneira positiva, ainda que abaixo do resultado do PIB, só que o setor também vem perdendo fôlego. E aí, quando a gente olha para o setor de serviços, a gente tem que falar um pouco do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, nos últimos meses, se estagnou. Apesar da massa salarial estar aumentando, a taxa de desemprego continua ali no patamar de 8%, e o rendimento médio também estagnou. Tirando os efeitos estruturais sobre a informalidade do mercado de trabalho. Então, isso acaba limitando o potencial de crescimento do setor de serviços. Ainda que o setor tenha se recuperado em 2022, a gente está percebendo que ele está chegando no seu limite.
Então, Zeca, esse é o quadro geral. Né? E é um quadro que não é positivo para a economia brasileira, obviamente, no primeiro trimestre, como os dados já mostraram, mas também não é positivo quando a gente olha para frente. Essa coisa da indústria, né, Saulo? É chato falar isso, mas a gente avisou. Né? A ideia, um dos primeiros agendas que a gente fez esse ano foi para discutir a potencialidade da crise de crédito. Né? E eu tenho acompanhado na grande imprensa, né, o retorno justamente dessa discussão. Ela tinha parado um tempinho, de repente ela retoma de novo. Né? Essa semana mesmo apareceram várias manchetes sobre recuperação judicial em crescimento, grandes empresas de recuperação judicial. Então o problema está se colocando da forma como a gente tinha previsto. Né? E o que você trouxe aqui é um cenário em que corrobora as nossas previsões lá atrás, tanto em relação à dificuldade do consumo, dificuldade do investimento, de dar uma dinâmica positiva para a economia. Né? Então, coloca os juros ainda como o centro de um dos problemas. Né? E o governo, hoje, com baixíssima capacidade de ação sobre esse problema. Né? Você mencionou a questão do setor externo. O setor externo é positivo, mas se a gente olha dentro da pauta, né, os países da América do Sul não estão bem, e isso afeta a nossa pauta de exportação de manufaturados, já reforçando o problema da indústria. Né? Então tem essa disparidade dentro do comportamento da nossa exportação. Né? Exportação de commodities vai bem, mas a indústria não vai bem. Né? Então tem todo o cenário aí da Unasul que se colocou agora. Né? Também me perguntaram esses dias, né? Mas e a Unasul, qual que é o papel dela? A despeito da polêmica com o Maduro, né? Quando você olha para os nossos parceiros, né? Aperfeiçoar as relações, né, da América Latina também é uma forma de tentar conduzir a nossa indústria para mais exportações. Mas isso também não é no curto prazo. Isso são coisas que só no longo prazo podem aparecer, ou no médio prazo aparecer algum resultado. Então, de fato, o governo está meio amarrado. Né? E é nesse sentido que vai aparecer essa política para o setor automobilístico, que é claramente um improviso. Né? Improviso porque ela foi apresentada, depois ela foi modificada, entrou caminhões, depois entra um critério ambiental. Óbvio, ela melhorou ao longo do tempo na sua proposta, mas é claramente o que você mencionou. O setor está com o pátio lotado, a indústria está caindo e o setor automobilístico tem um peso enorme dentro da composição do produto industrial. Então, me parece que o governo está tentando sambar com pequenas medidas, pequenos ajustes para ver se consegue algum resultado. Mas talvez a melhor iniciativa nesse momento talvez seria uma tendência de queda da taxa de juros. A gente já falou isso 1000 vezes aqui e convido quem acompanha a gente na agenda ou quem não acompanhou até agora, veja os nossos episódios anteriores. Mas, enfim, como é que você vê esse cenário em termos políticos, Saulo? Olha, a pressão agora sobre o Banco Central vai aumentar. Tem que aumentar por quê? Né? Desculpa, porque não vejo outra saída no curto prazo a não ser a queda na taxa de juros. Ainda que o governo tenha programas de investimento público, então tem o Minha Casa Minha Vida que foi anunciado, tem os programas ligados ao PAC de investimentos públicos. Então, há uma agenda, né, de investimentos públicos e de incentivo aos investimentos privados por meio, por exemplo, de concessões e PPPs. Há essa agenda, só que os resultados vão vir mais no longo prazo, médio e longo prazo, a partir de 2024. Para 2023, o principal fator aqui será a queda na taxa de juros. Vai ser importante também para 2024, 2025 e para frente, mas a queda na taxa de juros vai dar um fôlego financeiro para as empresas. Isso é muito importante, para as empresas conseguirem, principalmente as empresas do varejo, né, do setor de comércio e serviços, para dar um fôlego para essas empresas. A gente está vendo que empresas que dependem muito de crédito de curto prazo, né, têm problemas, né, de capital de giro ali, tem problemas de fluxo de caixa e precisam muito dessa queda na taxa de juros. Então, certamente, né, haverá uma pressão maior para a queda dos juros, ainda mais com essa tendência, né, de desaceleração inflacionária. Né? Por mais que venha nos próximos meses um repique ali na inflação por conta da reoneração dos combustíveis, a inflação está numa tendência de queda e isso já dá um fôlego maior, dá um espaço maior, para o Banco Central diminuir a taxa de juros. Esse é o principal ponto,
né? É, mas o cenário para 2023 é um cenário, não gosto de falar isso, é um cenário negativo. Eu estou pessimista com 2023, com as perspectivas para 2023. E só para acrescentar um outro ponto, né? As pessoas, já vi pessoas comentarem aqui nas redes, enfim, em outros podcasts, pessoas comentarem que o Brasil já convive com juros altos, então esse não é necessariamente o problema, então há uma tendência de minimização e as pessoas citam, por exemplo, Lula 1 e Lula 2 para falar que nesse período os juros estavam altos e a economia estava crescendo, mas a gente tem que lembrar de novo do que a gente falou agora há pouco, né, que é a conjuntura que era completamente diferente. A conjuntura externa era muito mais favorável do que a gente vê hoje, né, muito mais favorável. Além disso, os níveis de endividamento das empresas e das famílias estavam em patamares menores, né, mais baixos do que a gente vê hoje. Então havia espaço para crescimento. O mercado de trabalho estava numa tendência contrária que a gente vê hoje, que é uma tendência de formalização do mercado de trabalho. Então a conjuntura, e além disso tinha um BNDES, né? O BNDES com taxas de juros mais baixas, né, com a TJLP, e com desembolsos crescentes ali para as empresas. Então a conjuntura era completamente diferente e talvez realmente, né, a taxa de juros não fazia tanta diferença naquele período. Só que agora a taxa de juros é fundamental, né, pelos fatores que a gente já explicou. Pois é, naquela época você estava criando o crédito consignado, ou seja, Exato. Você tinha um espaço de ocupar o endividamento das famílias, né, e uma formalização em curso. Hoje nós temos o contrário, né? No fundo, você tem um entupimento de consignado, inclusive essa semana saiu não sei nem como é que a gente vai denominar os resultados da política de consignado em cima do auxílio emergencial, Auxílio Brasil ano passado, né, que viraram um bolo de problema na Caixa Econômica. Eu ainda estou esperando para ver se o presidente do Banco Central vai comentar alguma coisa sobre esses desequilíbrios no sistema financeiro, né, que foram criados. Né? Naquele momento era um outro contexto completamente diferente da agora, né? E a gente trouxe na nossa discussão sobre crise de crédito, né? A presença do BNDES, ela é estabilizadora sobre a estrutura de crédito. Quando você tem uma composição mais privada, como você tem hoje, as oscilações na taxa de juros têm um impacto muito mais intenso. A economia fica muito mais volátil. Responde muito mais rápido, mas contrai também muito mais rápido, né? E a gente precisa definitivamente, né, Zeca, sair dessa lógica de política de remendos, né? Porque a gente vem enfrentando desde o governo Bolsonaro uma série de remendos, políticas que tentam remendar ali e aqui, políticas de curto prazo. Então anuncia a PEC Kamikaze 6 meses, anuncia um auxílio, acaba, né? É uma política de medidas provisórias. É claro que é muito difícil, tem todas as condições políticas que são muito complicadas, né, para esse governo. Então, esse governo está tentando enfrentar essas condições adversas no campo político, só que a gente precisa dar algum horizonte, porque com as políticas de remendo, você acaba gerando essa confusão nas expectativas dos empresários. Lá em 2021, na recuperação pós-pandemia, você tinha uma expectativa de retorno, né, de recuperação em V, como o Paulo Guedes falava, né? E o que aconteceu, né? Isso acabou com o Auxílio Brasil, enfim, com as políticas de remendos, né? E isso acabou gerando uma frustração de expectativas. A gente tem até um nome, meus alunos sabem disso, que é o problema de insuficiência de demanda efetiva, né? Ou seja, gerou-se toda uma expectativa de crescimento econômico, de recuperação econômica. Os empresários, a partir desse otimismo, aumentaram sua produção, aumentaram os níveis de gasto, e aí o que aconteceu? Essas expectativas foram frustradas, e como que a gente vê isso? Pátios cheios, estoques cheios, né? E queda no investimento e na decisão do gasto do empresário. Pois é, meu amigo. Cenário muito difícil. Uma aposta aqui, quanto você acha que vai ser o crescimento? Os nossos telespectadores aqui que nos acompanham vai cobrar a gente depois. Olha, eu coloco para 2023 2%. Isso aí que eu chutar. Eu ia 2%. chutar alguma coisa entre 2 e 2,5. Exato. Eu vi na imprensa aí, tem articulista falando, não, pode crescer até 3. Não. Cara, se crescer acima de 2 esse ano, eu acho que é realmente alvissareiro e certamente por algum outro cenário externo ou alguma coisa, como aconteceu agora,
que esteja fora do controle. Porque, de fato, o governo está lutando para tapar alguns buracos que vão aparecendo a todo momento. Né? Exato. Enfim, torcemos e seguiremos acompanhando e espero que você siga com a gente. Tá? Então, se você ainda não curtiu, se você ainda não compartilhou, se você ainda não avisou seus amigos e amigas sobre o Agenda, tá perdendo tempo. Tá? Ajuda a gente, compartilha isso, tá? Avisa todo mundo e continue perguntando, continue enviando questões quando tiverem, que a gente pode responder aqui nos próximos encontros. Obrigado e um grande abraço a todos e a todas.